Paz do Senhor seja contigo nesta noite, neste Tadel. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para receber a palavra de Deus, a palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estamos aqui felizes, eu particularmente estou muito feliz, porque estamos vivendo um tempo tão abençoado de curas, milagres, ativação da nossa fé. Como família renovada, nunca na nossa história vivemos tantos sobrenaturais. Sabe por quê? Porque você ativou a sua fé nas lives, nas vigílias. Então, nessa quarentena, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja, porque estamos vivendo milagres e sobrenaturais. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero te convidar, se for possível, aí na sua casa, onde você está, por gentileza, fique de pé. Eu quero orar com você, reúne a sua família agora. Eu quero orar com você, você que é pastor, você que é líder, você que é membro. Fica de pé na sua casa, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te adoramos em espírito e verdade. E declaramos aqui o quanto nós somos dependentes do Senhor. Nesta terça-feira, Senhor, derrama da tua bênção, da tua graça e da revelação da tua palavra. Aonde chegar a minha voz, onde chegar a minha imagem, que chega a tua presença de uma forma sobrenatural, que não seja mais um Tadel, mas que seja algo transformador nas nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus e fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode se assentar no sofá, talvez na sua cama, na sua cozinha. Que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Começamos a semana passada, nesse mês de setembro, começamos aqui uma palavra tão especial, cujo título está aqui atrás de mim, que é atitude. E eu quero continuar nessa segunda ministração, continuar falando de atitude. Se você quer ser um pastor de sucesso, um líder de sucesso, tem que ter atitude. Veja, Deus nos ensina a ter atitude. A criação do mundo falou de atitude. O mover de Deus através do sacerdote, do príncipe, dos profetas. O mover de Deus através ao longo da história, e até mesmo a vinda de Jesus, falam de um Deus que tem atitudes. Deus não apenas deseja, mas Deus faz. E o que Deus quer é que você também tenha atitude. Por isso eu quero hoje estar com você aqui, lendo um texto da palavra, que vai ser a nossa base, que está no livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 34, de 7 a 10. Meu irmão, se prepara para receber uma revelação poderosa nesta noite, nesse Tadel. Isso pode revolucionar a sua vida ministerial, a sua vida profissional e até mesmo o seu casamento. Olha só o que diz o texto bíblico. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, 120 anos. Não se escureceram os olhos, nem se lhes abateu o vigor aos 120 anos. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, olha a reverência. Nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés, preste bem atenção nessa palavra, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Olha que texto interessante. E aí nós vamos entender o segredo do sucesso de Josué. E aí nós vamos para Josué capítulo 1, e nós vamos
entender o porquê, porque os dois textos estão ligados intimamente, é uma história contínua. Moisés morre aos 120 anos de idade e Josué vai assumir uma liderança. Essa liderança não nasceu apenas da sua vontade, mas foi a imposição das mãos do seu líder, da sua autoridade, do seu pai espiritual chamado Moisés. Então, quando abre Josué, que é o seguinte livro, diz assim, Josué capítulo 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, é Deus dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, olha só que lindo. Toda a terra dos heteus e até ao mar, ao grande mar, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte, sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 9, versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, louvado seja Deus. Eu olho esse texto, esse chamado incrível desse homem chamado Josué, que é um tipo de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite que existe alguns princípios que antecedem a esse chamado. Antes que ele fosse chamado, Deus dá a Josué promessas. E eu vejo nesse texto pelo menos 3 grandes promessas. Ouça bem. O que move o meu ministério, vou falar aqui por mim, o que deve mover o seu ministério, são as promessas de Deus. Eu ando sobre as promessas de Deus. O que deve mover o seu ministério, pastor, líder de célula, líder de setor, de área, são as promessas de Deus. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, há uma aliança. Então Josué, diz a palavra que ele recebeu a imposição das mãos de Moisés, há uma delegação de autoridade, uma delegação de unção. Quando você recebeu uma unção, quando você foi chamado e alguém impôs as mãos sobre a sua cabeça e disse, você agora é um pastor consagrado, você agora é um pastor ordenado, agora você é um líder de célula, um líder de setor, naquele momento você começa a viver debaixo das promessas de Deus. E eu olho esse texto aqui e vejo que foi isso que revestiu Josué de uma tremenda de uma sabedoria. Houve o espírito de sabedoria sobre ele, porque a sua autoridade o reconheceu e transferiu a unção.
Essa transferência de unção é algo tremendo, porque Jesus foi mestre nisto, em transferir a unção, transferir a autoridade. Meu irmão, esses milagres na vigília que estamos vivendo, de segunda a segunda, nesses 7, 8 dias que vamos viver hoje, meu irmão, sabe por quê? Porque está sobre nós uma promessa, aquele que crê. Meu irmão, tudo pode ao que crê, e nós estamos crendo. Há uma liberação na palavra de Marcos capítulo 16, e nós estamos exatamente debaixo dessa promessa, porque nós temos uma aliança com Deus. Então eu vejo nesse texto 3 grandes promessas que Josué recebe, mesmo com a imposição de mãos de Moisés. Ele recebe 3 promessas antes que Deus o comissionasse. E ele vai andar nessas 3 promessas. A primeira promessa que ele recebe está nos versículos 3 e 4, Josué capítulo 1, versos 3 e 4. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Meu irmão, Deus abre os olhos de Josué, trazendo uma promessa: aonde pisar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Há uma unção sobre o seu ministério, há uma unção sobre o seu pastoreio, há uma unção sobre a sua liderança. Aonde pisar a planta dos vossos pés, será vosso. Deus vai alargar as estacas. Meu irmão, nesse tempo de célula online, igreja presencial parcial, nós estamos de alguma maneira, quando você abre uma célula online, você está pisando numa casa, você está declarando a bênção de Deus. Será vossa aquela família, será vosso aquele coração. Meu irmão, é tremendo isso. Por isso que Moisés, ele vai ser cheio da graça de Deus, porque Deus diz para ele: a terra onde você passar, eu vou estar contigo, e você será dono, você será possuidor dessa terra. Olha que promessa. Deus não está dizendo você vai e você vai ser como qualquer outra pessoa, não. Há uma unção, a unção que ele recebeu de Moisés, agora é confirmada na boca do próprio Deus, dizendo: Moisés, Josué, você tem uma unção de conquista. Meu irmão, cada vida que você conquista é o domínio da terra. Cada casa que você abre, uma célula, é o domínio da terra. A segunda promessa que eu vejo está no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O próprio Deus dizendo a Josué: Josué, toma essa promessa. E eu digo para você, pastor, você líder, toma essa promessa, recebe essa promessa. Meu irmão, Deus está dizendo que você não terá só um caminho de triunfo, de glória. Muitos se levantarão para te resistir. Meu irmão, muitos não vão querer entrar na célula online, muitos vão querer parar, muitos vão querer desistir, mas a Bíblia diz que você será vitorioso. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Porque é uma promessa. Eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Meu irmão, mesmo que levante o inferno contra a tua vida, mesmo que alguns, num primeiro momento até, estejam meio desanimados, dormentes, meu irmão, não desista, mas continue ativado na sua fé, na sua célula. Não desista dos seus Natanaéis, não desista das suas casas de paz, não desista, porque há uma promessa. O inimigo há de se levantar, trazendo desânimo, trazendo frustração, mas esse inimigo está debaixo da autoridade do nome de Jesus, e é uma promessa sobre a sua vida, que você terá vitória sobre todos os inimigos. Terceira promessa que Deus traz a Josué, está no versículo 9, olha que lindo, versículo 9 diz assim, olha o que diz o versículo 9, não te mandei eu,
ser forte, corajoso, não temas nem te espantes. E aí vem a grande promessa, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A mesma promessa que Deus deu a Josué, Jesus dá aos discípulos e dá a cada um de nós. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, isto é promessa de Deus. Antes de Josué receber uma palavra, um chamamento, Deus vai encher a vida dele com 3 promessas, 3 grandes promessas, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Nós caminhamos hoje, como Metodista Renovada, debaixo de uma promessa de crescimento, de evangelização, de conquistas de almas, de curas, de milagres, restaurações. Meu irmão, nós caminhamos nesse mover. A glória de Deus está na sua vida, a glória de Deus está na sua célula. Meu irmão, Deus te chamou e te trouxe uma promessa. O que me motiva a acordar todo dia às 6:30 para orar, a estar em várias lives, meu irmão, sabe o que é? É que eu me movo pelas promessas. Eu não estou preocupado com as notícias, com as informações. Eu me movo com as promessas de Deus, e isto me basta. E olha só, o que Deus vai fazer, o que Deus vai falar agora para Josué. E eu quero então que você acompanhe comigo, porque é debaixo dessa promessa que Josué caminhou, e que você deve caminhar também. Então olha só o que Deus vai dizer para Josué. Deus vai dar a ele, vai pedir a ele atitudes. Preste atenção. As minhas atitudes. Tudo que eu faço porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu creio nessas promessas, eu creio nessas promessas, e eu vou repetir pela 3ª vez, para que isso entre dentro de você, meu irmão. Creia nas promessas de Deus, se mova nas promessas de Deus, tenha atitudes, porque há uma promessa de Deus na sua vida, de você conquistar centenas, né? Não são dezenas apenas, mas centenas e milhares de corações. Meu irmão, é debaixo dessa promessa que nós caminhamos. Então Deus vai pedir a Josué, debaixo dessa promessa, algumas atitudes. Olha só, atitudes como o próprio Deus sempre teve, atitudes como o próprio Cristo teve, atitudes. Então vamos lá, Josué capítulo 1, diz assim: sucedeu depois dessa, aliás, versículo 2 aqui, versículo 2, Moisés meu servo é morto. Dispõe-te agora, dispõe-te, ou seja, levanta-te agora, levanta-te. Eles estavam terminando um prantear pela morte de Moisés. Moisés, o grande líder, tinha partido, Deus o levou. Meu irmão, naquele momento, eles estavam terminando 30 dias de luto por Moisés, o grande líder. Eles estavam ali sentados, pensando o que fazer, e Deus traz uma promessa a Josué, e Deus diz: agora eu preciso que você tenha atitudes, atitudes. Josué, levanta-te. Meu irmão, nós precisamos ter atitude diante do caos dessa nação, diante dessa paralisação toda, diante de tanta gente sofrendo nessa nação, de tantas igrejas passando dificuldades, de tantas células morrendo. Nós precisamos ter atitudes. Por que eu tenho atitude de me levantar, de me dispor? Sabe por quê? Porque eu caminho debaixo de uma promessa. Eu tenho a promessa de Deus. Josué tinha pelo menos 3 promessas, e Deus diz para ele, debaixo dessa promessa: dispõe-te, levanta, chegou o tempo, já deu tempo de você sentar, chorar, plantear, agora chegou o tempo de você se levantar. Meu irmão, o tempo de levantar chegou, está chegando. Isso significa que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar moroso, sentado, contemplativo. Eu tenho que me levantar, eu tenho que me dispor para fazer a obra de Deus. Meu irmão, líder de sucesso, pastor de sucesso, é aquele que tem atitude, e debaixo da promessa que Josué recebeu, ele está tendo o convite a ter a primeira atitude. É Deus que está falando: Josué, levanta-te, dispõe-te. Segunda atitude que Deus pede para Josué: passa o Jordão.
Olha o que diz aqui: dispõe-te agora e passa esse Jordão. Meu irmão, passar o Jordão significa caminhar, significa andar, atitudes. Eu não posso ficar parado, contemplativo. Há uma promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma promessa que nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Há uma promessa que você vai ganhar os seus parentes para Jesus. Meu irmão, não é para ficar parado, contemplativo. Tem hora de ficar parado na presença de Deus, mas tem hora que você tem que agir, você tem que ter atitude. E a segunda atitude que Deus pede: olha, levanta para quê? Para ficar contemplativo? Não, já teve a primeira atitude, louvado seja Deus. Você disse sim para Jesus, você se levantou um dia, e agora Jesus pede, e Deus pede para você: passa esse Jordão, ande, caminhe. Há uma promessa sobre a sua vida, tem 3 promessas sobre a vida de Josué. Então caminha, vá adiante. Não é para ficar agora chorando pela morte de Moisés. Ele foi uma bênção, sim, mas agora chegou a vez de marchar para o novo, de começar um novo tempo. É a hora de marchar, é a hora de andar, de passar o Jordão. Passar o Jordão significa começar uma nova etapa, significa entrar na terra prometida. Passar o Jordão significa atitude. Eu tenho que partir e andar para o milagre. A sua célula tem que ser assim. Isso depende de você, isso depende da sua atitude. A sua célula só vai ter atitude se você tiver atitude. Então Deus pede para você: levanta-te e passa o Jordão. Sabe por que nós fazemos isso? Porque é uma promessa. Terceira atitude que Deus pede de Josué, versículo de número 6. Olha o que Deus diz para Josué, versículo 6, nos diz assim, versículo 6, nos diz assim: sê forte e corajoso, ou seja, esforça-te. Algumas versões diz: esforça-te, ser forte e corajoso. Algumas versões dizem: esforça-te, ou seja, é preciso ter um esforço. Não há uma conquista sequer na vida de um líder de sucesso se não houver atitude que diz respeito a esforço. Eu tenho que me esforçar. Meu irmão, tem hora que eu tenho que arregaçar as mangas da minha camisa. Eu tenho que arregaçar a manga das minhas camisas e partir para a briga. Eu tenho que ir para cima da minha promessa, para cima da minha bênção. Eu tenho que existir. Você tem que saber que existe uma luta espiritual acontecendo. Isso vai exigir esforço. Esforço para você manter a sua célula aberta. Esforço para manter os seus irmãos, seus discípulos ativados na célula, no culto de celebração. Isso é esforço. É atitude, meu irmão, que Deus pede de um homem chamado Josué. Sabe por quê? Porque é uma promessa sobre ele. Quarta atitude que Deus pede dele: ser forte e corajoso. Então, algumas versões diz: esforça-te e tem bom ânimo, coragem, bom ânimo. Meu irmão, a quarta atitude que Deus pede de Josué: tenha bom ânimo. Meu irmão, é maravilhoso você ter um ânimo novo a cada manhã. Meu irmão, por que é que eu tenho um ânimo novo a cada manhã? Sabe por quê? Porque eu caminho debaixo de uma promessa. Meu irmão, eu poderia tomar bombinhas, eu podia tomar energéticos, eu podia tomar um bule de café para me manter ativo. Meu irmão, de vez em quando até eu tomo muito café, de vez em quando eu tomo até alguma coisa interessante, mas meu irmão, eu não preciso de nada disso. Sabe por quê? Porque eu caminho debaixo de uma promessa. Isso me anima a acordar cedo e trabalhar, me esforçar. Aquilo que Deus delegou para mim, eu não vou deixar o outro fazer. Se Deus deu para mim é porque Ele confia em mim. Se Ele me ungiu para uma determinada função, determinado ministério, eu vou exercê-lo com ânimo, ou seja, com um bom ânimo, com coragem. Isso é atitude. Atitude de ir para cima. A quinta atitude que Deus pede de Josué, versículo 7, diz assim: tão somente ser forte,
ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer atitude segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, você pode ler a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, você pode ter o que quiser na sua vida de leitura devocional, mas se você não praticar, aqui diz, para fazer tudo que está escrito nessa palavra, isso fala de obediência, isso é atitude. Eu leio a palavra e eu vou ter atitude. Qual que é a atitude? Eu vou transformar a minha vida, o meu caráter pela palavra de Deus. Eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sabe por quê? Porque é uma tendência da gente desviar para a direita, para a esquerda, ler a Bíblia e não praticar coisa nenhuma. Meu irmão, nós precisamos de um modelo de uma igreja que vai fazer a diferença. Como é que uma igreja vai fazer a diferença numa sociedade tão corrupta como essa? Meu irmão, é gente mudando de partido, é gente se rebelando contra o presidente, é gente falando mal, é gente, meu irmão, de tudo quanto é qualidade, gente sem caráter, roubando o governo, roubando a cada um de nós que somos contribuintes, é gente sem caráter. Como é que a igreja vai fazer a diferença nesse mundo? Sabe como? Levantando homens e mulheres como eu e você, pastores e líderes, que verdadeiramente nós lemos a palavra e nós praticamos a palavra. Isso quer dizer atitude. Nós não somos apenas ouvintes, mas nós somos praticantes da palavra de Deus. Por isso que a igreja é bem-sucedida. Por isso que tem pastores bem-sucedidos, porque nós praticamos a palavra. Isso é obediência. E a última atitude é exatamente esta: exercício diário da palavra de Deus. Deus traz 3 promessas a Josué e pede dele 5 atitudes. Levanta-te, passa o Jordão, esforça-te, tem bom ânimo e obedeça a palavra. Pratique a palavra. Meu irmão, quero parar aqui e pensar com você nesta noite. Eu quero pensar com você nesta noite que não há outra maneira de você ser um líder de sucesso e a sua célula ser uma célula bem-sucedida, se você primeiramente não entender que você tem que se mover debaixo de promessas, e que debaixo dessa promessa, Deus não quer que você fique passivo, Deus quer que você tenha atitudes. Quais têm sido as tuas atitudes? As promessas estão aí, elas já foram liberadas. Você viu que essas promessas não são só para Josué, elas são para mim, elas são para você. Meu irmão, eu quando leio as promessas, eu não entendo que foi só para Josué. Que legal, Josué recebeu as suas promessas, que legal, que bom. Não, eu entendo que elas também têm o endereço da minha casa. Elas também têm o meu nome, e eu me aproprio dessas promessas, eu me movo com essas promessas. Meu irmão, não tem tempo ruim para quem se move pelas promessas. Não tem epidemia, não tem isolamento, não tem nada que paralise um homem de Deus, uma igreja de Deus, quando nós marchamos debaixo da promessa. Quando nós temos uma promessa, é inevitável que Deus vai pedir de mim, de você, como pediu do nosso querido Josué, atitudes. Tem que arregaçar a manga e vamos para cima, gente. Meu irmão, nós aprendemos recentemente na nossa vigília uma palavra tremenda, dentre tantas palavras, que o inverno já passou. Já passou. Meu irmão, nós não podemos ficar contemplativo, achando que é tudo cinza, é frio, a coisa está feia, a coisa não prospera, não.
chegou a primavera, chegou as cores, chegou o brilho. Meu irmão, os sabiás estão cantando lá no meu prédio, de manhã, tarde e noite. Eu não sei como é que ele tem fôlego. Meu irmão, é de manhã, tarde e noite, o sabiá está lá cantando. Sabe por quê? Está anunciando que chegou a primavera. Meu irmão, a natureza está dizendo para mim e para você: tenha atitudes. Você só vai vencer na sua vida particular, na sua vida financeira. Você só vai vencer na sua casa. Você só vai vencer no ministério, se você andar debaixo das promessas de Deus. E mais ainda, se você tiver atitudes. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mesmo assentado. Ó Deus, como é bom olhar para o Senhor. Como é bom de saber que o Senhor é o Deus das promessas. Eu recebo essas 3 promessas que o Senhor entregou a Josué. Eu recebo essas 3 promessas. E eu coloco cada uma delas no meu coração. E eu peço em nome de Jesus, que essas promessas sejam verdadeiras na vida de cada pastor e cada líder, cada irmão que está aqui agora, me ouvindo nessa terça ou em outro tempo. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, eu declaro que nós teremos atitudes condizentes com a Tua palavra. Não ficaremos passivos, contemplativos, procrastinando. Nós marcharemos para conquistar aquilo pelo qual o Senhor nos levantou nessa nação brasileira e neste mundo. Nós marcharemos para ganhar milhares e milhares de pessoas para o Senhor. E para cuidar tão bem delas, para que nenhuma delas se perca, mas que cada uma delas produza frutos agradáveis ao Senhor. Eu oro e abençoo agora cada pastor, cada líder, cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, daqui a pouquinho, meu irmão, nessa terça-feira, uma grande mega vigília. Se domingo foi bênção, segunda ontem foi bênção, meu irmão, hoje é bênção dobrada. Cada dia um mover diferente. Se prepare para uma grande e tremenda palavra hoje. 4 palavras poderosas em nome de Jesus, amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Boa vigília e uma boa célula amanhã e sábado em nome de Jesus, amém?